Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje. Vamos falar de ansiedade com uma professora, uma mestre no assunto, uma querida amiga de muito tempo, e tenho a honra de bater um papo aqui com ela, aprender muito com ela, professora Mariângela, que tanto admiro. Então o papo aqui vai ser bem gostoso, bem aproveitoso. Vamos aprender muito, trocar muito. E boa noite a todos. Vão avisando o pessoal aí que a nossa live vai começar. A professora já entrou aqui, já vou colocar ela. E obrigada a todos por estar aqui. E vamos lá. Vamos lá. Queria tirar essas faixas pretas aqui, que ultimamente eu não estou conseguindo. Eu vou conseguir. Acho que eu tirei. Vamos lá. Boa noite! Olá a todos. Estão me ouvindo? Vendo? Tá funcionando tudo certinho aqui? Tá, tudo bem. Tudo bom? Boa noite! Boa noite, Samantha. Boa noite a todos. Saudade de você, viu, das nossas Também. conversas, né? Tanta coisa que a gente conversou, inclusive muitas situações que passamos com ansiedade sobre as crianças, né? Muito bom poder conversar, estar aqui. Agradeço muito o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é meu. Eu agradeço muito você aqui para a gente bater esse papo, aprender muito, um assunto muito importante, principalmente nesse tempo, né? Que mesmo quem não tinha ansiedade, eu acho que passou a ter. Então, assim, quando eu lembrei, eu falei, gente, a gente tem que conversar, né? Para quem não sabe, a Mariângela é uma amiga de muito tempo, de filhos estudando junto também, e sempre admirei a profissional que é, uma professora, uma pessoa bacana daqui da minha cidade, né? E que, aliás, ela não é da minha cidade, mas está na minha cidade, né? Isso, moro aqui há muitos anos. E muito obrigado pelas palavras de carinho. Realmente, nossa amizade já é de longa data e é uma amizade que veio com as crianças, né? Nossas duas pequenas estudaram juntas e logo a gente se identificou e conversava bastante, né? Então, muito gostoso estar aqui. Eu também esse espaço que você traz aqui para essa discussão, as lives que você tem feito, é de uma contribuição muito grande para quem é mãe, para quem é profissional, para quem vivencia de uma forma direta ou indireta. Então, parabéns pelo projeto. Ai, obrigada. Eu, assim, você sabe que eu nunca parei, né? Eu sou a 1000 por hora, né? O transtorno de déficit de atenção inteiro em mim, de tão agitada que sou. Mas, assim, eu acho que quando eu comecei a perceber que esse universo, né, da dislexia, do transtorno de déficit de atenção, é tão difícil as informações, principalmente a nível, eu falo a nível popular, né? Uma coisa didática, uma coisa mais lúdica, porque a gente encontra muita coisa em artigos científicos que às vezes não é acessível a todos, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber, voltei a estudar, velhinha já para a faculdade, mas voltei para a faculdade e tô aí, tô na luta com muita colaboração de grandes profissionais e eu vejo um assunto, eu acho que a gente tem que trocar ideia, tem que falar para todo mundo entender que todos estão acolhidos, né? Ninguém tá sozinho, né? Se um tem um transtorno ou não, a gente não tá sozinho. Exatamente, e é uma dificuldade que nós duas sentimos na pele, né, Samantha? Antes, assim, eu conheço a Samantha antes de me formar em psicologia, né, quando eu trabalhava sociologia, sou formada em ciências sociais também, então antes disso nós vivenciamos na pele, né, o que é ser a mãe com alguém que tenha, né, no caso dislexia, no meu caso TDAH, e a falta de informação mesmo para a mãe. A gente quer ajudar, a gente fica angustiado, mas
Será que o que eu estou fazendo está correto? Como que está? Então, essa linguagem, essa sua preocupação de sair do meio acadêmico, sair do meio profissional e trazer um pouco para os pais, para os responsáveis, numa linguagem mais simples, é muito importante. Porque a gente sabe que todos estão envolvidos, né? São características dos nossos pequenos que todo mundo tem que estar envolvido. Então, realmente é fantástico o seu projeto mesmo. Eu sempre admirei, adoro. Que bom, que bom. Então, boa noite a todos que estão entrando. Muito obrigada. Tanta live acontecendo e tá aqui com a gente. Assim, agradeço demais a todos aqui. Agradeço a Mari. Para quem não me conhece, eu sou Samantha. Eu tenho esse projeto de divulgar informação e o que vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Mas se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você para a gente entrar no tema. Tá, joia. Bom, meu nome é Mariângela, mas me chamem de Mari. Eu sou da área acadêmica, né? Trabalho há 20 anos como professora, mas eu decidi, num momento da minha vida, fazer psicologia. Então, eu também sou da turma que foi fazer psicologia como uma segunda graduação, motivada muito pela minha vivência. Então, eu também tenho um filho com TDAH, e eu também senti essa necessidade que a Samantha falava, fala ainda, né? De entender quem que é, o que é. A dificuldade, quando vem, assim, a gente percebe algumas características, as angústias que a gente tem em rotular e não rotular, e o que é, assim, enfim. Isso me fez sentir uma necessidade em procurar uma segunda graduação para entender. E eu fiquei apaixonada pela psicologia, apaixonada mesmo. Me identifiquei, perguntei por que eu não fiz antes. Bom, já sou formada, né? Atuo, sou psicóloga clínica, atendo em Ribeirão, atendo em Pirassununga, em Leme também. Mas o caminho que eu acabei seguindo foi que eu busquei entender um pouquinho mais da ansiedade. Por quê? A gente percebe, sim, que as pessoas, adultos, crianças, nem vou separar por idade, eles têm o TDAH muito associado à questão da ansiedade, e a ansiedade, ela não é uma característica de um ou outro. A gente percebe que o assunto ansiedade, quando a gente começa a falar o que é, quais são os sintomas, o que a pessoa vivencia, todo mundo vai falar, no momento da minha vida eu me senti assim. E algumas pessoas, que não são poucas, irão falar assim, não foi só um momento, eu ainda me sinto assim, eu sinto com uma certa frequência. E tem algumas pessoas ainda que vão falar, isso que eu sinto, a forma que me atinge, me prejudica. Me prejudica no trabalho, me prejudica na minha vida pessoal, enfim, me prejudica a minha saúde. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, nossa, eu tenho uma gastrite de tão ansiosa que eu sou. E aí, então, esse assunto acabou me conquistando ainda mais. A fala da ansiedade, a ansiedade independente da criança, independente se é adulto, né? Independente se tem alguma ou outra coisa associada, a ansiedade em si. Sim. Ô Mari, deixa eu só te falar uma coisa. Eu não sei se é o meu microfone, eu acho que o seu fone tá batendo em alguma coisa. Ou no cabelo, ou num brinco, porque ele dá, às vezes você fala, o microfone tá batendo em algum lugar. Não sei se é o meu só. Eu tirei o brinco, embora eu acho que não é, mas eu vou colocar a partinha do microfone aqui mais pra frente. Isso. Se continuar, me avisa, porque daí eu tiro. Tranquilo. E aí a gente vê se vai dar eco ou não, tá? O meu, eu tinha um outro que fazia isso. Eu batia o cabelo nele, ele fazia. Mas tá ótimo, agora parou. Se aparecer de novo, dá um toque que eu já tiro e aí a gente continua. Eu levanto a mão, tá bom? Combinado? Eu combino, porque aqui é você que vai falar. Eu vou só perguntar. Mas aí, quando eu quiser fazer um parênteses, eu levanto a mão. Perfeito. Eu levanto a mão. Tia, quero falar. Vamos lá. Ô Mari, assim, eu tenho a nossa professora Mariângela, mas assim, eu tenho tanto carinho, tanto tempo, né? A gente de casa, eu acabo falando Mari. Mas
Vamos falar um pouquinho da ansiedade. O que é a ansiedade, né? Ótimo, é importante a gente entender um pouquinho do conceito de ansiedade. Embora, Samantha, é muito difícil definir o que é ansiedade. Se você for procurar nos livros, não existe uma definição compartilhada para com todos os autores e tal. Então, eu gosto de trazer uma definição que eu li, que eu gostei e que fala mais ou menos assim. A ansiedade ela é um comportamento defensivo diante de uma determinada situação. Por que eu gosto dessa definição? Porque a ansiedade está muito relacionada a essa situação de alerta, essa situação de o tempo todo eu estou sentindo que eu estou correndo um perigo, então eu preciso ficar atento. A ansiedade ela está muito associada com o sentimento de medo, né? Então eu gosto sempre de trabalhar com essa ideia. Toda vez que eu falar em ansiedade, eu estou pensando situações que eu fico o tempo todo no alerta. Eu sinto medo, eu sinto que eu estou correndo algum perigo. É interessante porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas será que a ansiedade ela é genética? Por que eu sou ansioso? Qual que é a causa da minha ansiedade? E aí, mais uma vez, para frustrar ou não tem uma definição, não tem uma explicação única e simples. Sim, a ansiedade tem uma causa biológica, mas sabe aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Aqui não cabe. Não é porque eu tenho pais ansiosos que automaticamente eu serei ansiosa, ou meu filho será ansioso. Não é uma relação de causa e efeito. Mas existe sim uma chance, existe uma probabilidade maior nessa característica biológica. Uma outra característica que pega muito também é a questão da cognição. A cognição a gente chama assim, o modo de pensar. Então, a forma que a pessoa pensa sobre um assunto, como ela percebe, a questão da percepção, também é um fator causador de ansiedade. E a gente tem ainda um terceiro motivo que pode nos gerar ansiedade, que é o meio, né? Então, se a gente pensar nas crianças, é muito comum sentirem ansiosas quando elas vão fazer uma prova, um dia antes da prova, né? Eu, por exemplo, hoje tive que ir ao dentista, eu fiquei super ansiosa, eu tive todas as sensações de ansiedade. E aí, quando a gente fala do meio, Sá, imagina só no momento de pandemia. É o meio mais propício para causar ansiedade e de todas as idades. A gente vê crianças ansiosas, a gente vê adultos, a terceira idade também se sentindo ansiosa. Então, assim, acaba sendo uma ansiedade provocada pelo meio. Então, quando a gente pensa nessas três formas. Quando eu falo da questão do meio, específico do momento que a gente está vivendo hoje, vamos pensar a pandemia, as crianças elas estão sentindo muito ansiosas, porque a gente não para pensar, né? Ora falam que vai abrir a aula, ora fala que vai voltar a aula. Ora vamos liberar. Isso no grupo de WhatsApp de mães, que a gente já pertenceu ao mesmo grupo, é aquilo. Você vai mandar seu filho? Não vai? Meu Deus, eu não consigo decidir. Já causa ansiedade. Já parou para pensar que os pequenos sentem ansiosos para saber se eles vão encontrar novamente as crianças? Eles sofrem quando eles são separados fisicamente dos amigos. Então, a gente às vezes fica tão preocupado com a nossa ansiedade enquanto mãe. E aí eu vou trazer a experiência, trazer tanto a questão da psicologia, mais a experiência de mãe, e a gente não olha os nossos filhos. Então, separação física, não saber como que vai ser a rotina dele, porque saiu da rotina, o ficar muito tempo em casa, não saber qual que vai ser a programação, porque aí não é nem assim, falar, olha, os pais não estão atentos. A rotina dos pais se perderam também. Ora eu tenho que trabalhar aqui, ora eu tenho que trabalhar ali, ora eu tenho que correr para cá, ora eu tenho que correr para lá. Né? Então, todo esse movimento nos causa ansiedade. Então, se eu fosse falar o que é ansiedade, eu falaria mais ou menos nessa situação. São situações que nos deixam num estado de alerta, de perigo, com sensações de medo, e que ela pode ser provocada tanto por uma questão biológica, mas ela não é determinada por isso, por uma questão cognitiva, a minha forma de interpretar o mundo, e pelo ambiente que eu vivo. Esses três, né? O tri aí. Mas a gente pode diferenciar, tem como diferenciar, porque assim, como você disse,
A qualquer momento eu posso estar ansiosa, mas eu posso não ter esse excesso de ansiedade, né? Como que eu posso diferenciar isso? Que eu estou ansiosa ou sou ansiosa? Exatamente, também é uma outra questão, né? Que a gente fala, como que eu vou diferenciar uma ansiedade natural nossa, da nossa natureza, de uma ansiedade excessiva e aí que nos causa prejuízo? É muito interessante, causa estranheza, mas às vezes eu falo assim, a ansiedade na dose certa, ela é boa, ela é positiva. Primeira coisa, todo mundo, em algum momento, vai se sentir ansioso. É, bom, nesse momento eu preciso entender algumas características para saber se eu sou ansioso ou estou ansioso. Só um parênteses, tá, Samantha? Às vezes a gente fala, e vocês podem ler o termo ansiedade normal e ansiedade excessiva. É muito polêmico essa termologia do normal, do excessivo, porém é um termo quando a gente usa a definição de normalidade com base estatística. Muitas pessoas sentem, é normal. Outras, se poucas pessoas sentem, não é. Embora é muito questionado, porque a gente vê algumas coisas que a maioria faz e não é legal, né? Não é positivo. Mas então vamos usar o termo natural porque vem da nossa natureza. Bom, alguns pontos são principais. Eu preciso entender se a minha ansiedade ela é pontual. Por exemplo, eu estava ansiosa para vir fazer essa live com vocês. Mas eu sei que é uma ansiedade pontual está relacionada à live, porque eu estou preocupada se o microfone vai funcionar, se essa internet não vai travar, né? Então eu estou toda preocupada aqui com várias coisas. Estou ansiosa. Então, antes de entrar, né, a gente sente o coração acelerar, sente a mão suar, cada um tem um sintoma. Mas ok, é pontual, é real? É real. Tem motivo de eu estar preocupada com a minha live? Tem, porque às vezes a internet cai, às vezes o microfone não funciona. É real. E é pontual e logo vai passar. O problema é quando essa ansiedade ela não passa. Então, hoje eu estou ansiosa com aquilo, amanhã eu estou com aquele outro. Então, quando eu falo em excessiva, eu falo tanto de uma ansiedade, numa intensidade muito grande. Então, vamos pegar o meu exemplo. A ansiedade que eu tive, ela é positiva, legal. Porque se eu estou com medo do microfone falhar, se eu estou com medo da internet cair, eu entrei antes, eu preparei, eu criei um plano B, enfim. Foi bom, motivou, eu busquei soluções. Agora, imagina se o meu nível de ansiedade fosse tão grande que hoje de manhã eu acordasse e mandasse uma mensagem: Samantha, cancelo. Eu não dou conta, eu não quero ir. Quantas pessoas fogem de situações por se sentirem muito ansiosas? Nesse momento, aí é uma ansiedade excessiva, aí é um momento de alerta. Então, temos a questão da intensidade, tá? Aquele medo que me paralisa e que não me deixa atento para eu resolver o problema. Eu tenho também a questão da frequência. Lembra que eu falei? A minha ansiedade é pontual. Na hora que você ligou, que eu vi que funcionou, passou. Tô bem, tô tranquila, tá indo, tá fluindo. Agora, tem aquelas pessoas que, sabe aquela coisa assim? A pessoa tá bem, tá tudo bem. Ela pensa assim, gente, eu acho que eu não tô percebendo alguma coisa. Não é possível, tá tudo bem, alguma coisa tá errada e eu não vejo. Então, ela busca problemas, né? Busca assim, não é que ela busca problemas no sentido de, a pessoa faz isso. Não nesse sentido. Mas ela está num estado constante de alerta que ela tem a sensação que ela não está atenta o suficiente e é por isso que ela não está vendo o problema. Então, a ansiedade, quando você começa a não conseguir relaxar por um período muito longo e por coisas que não são reais, né? Então, por exemplo, nossa, eu não vou conseguir, trazendo um exemplo, não vou conseguir fazer essa live porque se a internet cair, o mundo vai me odiar, minha vida acabou. Então, quer dizer, a análise da situação, a análise do problema, quando ele existe, não está real. E aí, eu estou falando de uma ansiedade excessiva, a gente tem que aí ficar um pouquinho atento, porque ela é prejudicial, ela nos vai trazer prejuízos, né? Nas diferentes esferas da vida.
Samantha, eu não tô te ouvindo. E agora? Ai, ótimo. Gerou ansiedade? Gerou ansiedade? Tá tudo certo. Põe fone, então, que eu acho que fica melhor. Mas Jorange, deve ter, aí ser uma pegadinha para ver se gera ansiedade, hein? Tá vendo? Só um minutinho que eu te pôr a mão aqui na frente. Agora foi. Agora foi. Foi uma pegadinha para ver se você não está com ansiedade. Foi uma bela pegadinha. Deixa eu te falar sobre a ansiedade. Eu consigo que ela seja. Ela é diferente, na verdade a pergunta é: ela é diferente uma criança de um adulto? Essa ansiedade? Também é outra coisa. Tá me ouvindo? Que eu vou colocar? Tá batendo agora. Ele tá batendo. É o botão da minha blusa, Samantha. Então... Pronto. Agora não, né? Agora não, Então, também causa muita confusão. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas a ansiedade numa criança é diferente do adulto? Vamos dizer assim, é e não é. Não é quando eu estou falando dos sintomas, do que ela sente, das angústias, dessa questão do medo. Mas ela se torna diferente na parte, quando a criança vai verbalizar, que a gente fala na parte cognitiva, né? O adulto, ele consegue entender melhor, ele consegue entender as emoções, então ele consegue identificar quando ele está sentindo medo, que o que ele está sentindo é medo, e o que está causando esse medo, né? A criança, às vezes ela não consegue. Muitas crianças não conhecem ou não conseguem verbalizar o que sentem justamente até por não conhecer as emoções. E algumas crianças, quando conseguem até verbalizar, elas não sabem o que fazer com aquilo. Inclusive, Samantha, eu acho assim, uma opinião pessoal minha, é extremamente importante ensinar sobre as emoções para as crianças, desenvolver as competências socioemocionais das crianças. Vou até ser mais ousada e falar, não só das crianças não, tem muito adulto que não sabe lidar com as emoções, que não reconhece as emoções, tanto é que a gente fala muito de inteligência emocional, o quanto que a gente está precisando das inteligências emocionais, né? Então, assim, quando eu penso na criança, a questão da emoção, ensinar, assim, realmente de forma lúdica, não pode ser em casa, as escolas, a gente sempre tem alguma forma para ensinar essa comunicação. Bom, primeira coisa, eu tenho uma criança que às vezes tem dificuldade em verbalizar. Ou dificuldade pela dificuldade, ou porque não gosta. A Samantha conhece a minha pequena, sabe como ela não conta o que acontece na escola e o quanto isso me causava ansiedade. Então é possível a gente desenvolver recursos lúdicos, né? A criança não fala verbalmente, mas ela desenha. Então vamos desenhar como você está se sentindo e depois conversar. Eu fiz até aqui para a Bruna, porque antes eu não conseguia, eu mesmo fiz. Por isso que tá... Eu não sou muito boa com... Assim, ó, recortei assim, tentei fazer os emojis do celular, que é o que eles conhecem muito. Então, ela chega da escola, quando eu pergunto para ela, tá tudo bem? Tá. Vamos colocar a carinha? E aí tem, então, assim, a gente coloca o olhinho, né? Coloca o olhinho. Se a boca tá feliz, pra cima, né? Fala que tá feliz. Eu ponho o coração se eu amei muito. Tem olhinho de raiva, então eu tô ensinando já as expressões faciais. Tem o olhinho da tristeza, né? Então, como que é o olhinho da tristeza? Eu coloco até uma lágrima, se a tristeza é muito grande, para tentar ver a intensidade. Coisas assim, que a gente faz, tenta fazer em casa, para criar comunicação com a criança. E, às vezes, a gente precisa, tem essa dificuldade em se comunicar. Para uma criança que tem dificuldade em comunicação. O ensinar sobre os sentimentos também tem muita coisa legal. Eu tenho até um conjuntinho aqui de uns livrinhos que é bem legal, que ele fala feliz, triste, trabalha com com as emoções básicas. As emoções básicas é alegria, tristeza, medo, raiva e repulsa. Lembra o filme Divertidamente, que é um clássico.
é maravilhoso. É um filme que todo mundo usa como exemplos, mas porque ele traz muita coisa da psicologia. Então, ele é muito rico nesse sentido, né? E é bem assim que funciona mesmo, né? Como que as emoções elas alteram o comportamento. E como que essas emoções podem alterar, inclusive, a questão de um comportamento ansioso. A gente acha que a gente sente a emoção, depois a gente pensa sobre aquilo e depois a gente age. E, na verdade, a ordem acontece algo, eu penso sobre aquilo, aquilo me desperta uma emoção. E eu preciso reconhecer o que me despertou tal emoção. Então, num tratamento de ansiedade, ou quando eu estou falando de ansiedade, o que me despertou esse medo? Pensando num adolescente, né? Um evento, a prova, numa sala de aula. Tem pessoas que interpretam, que pensam, que percebem a prova como uma forma de agora eu vou mostrar para todo mundo que eu aprendi, agora eu vou mostrar para o professor que eu sou o melhor aluno, e vai super feliz, vai tranquilo. E tem alunos que falam, meu Deus, agora eu vou me expor e se eu errar vão pensar que eu sou burro, e as pessoas vão me julgar, e as pessoas vão rir de mim. Quer dizer, o mesmo evento trouxe pensamentos diferentes. E isso despertou a emoção. A emoção é algo natural, é da nossa natureza. E é espontâneo. Então, quando a gente pensa assim, vamos controlar essa emoção? Porque menino não chora, para de chorar. Isso não tem como ser feito. A emoção, uma vez que você ativou, ela está lá dentro. E ela precisa sair. E se essa criança que foi ensinada, para de chorar, isso é besteira, não chora, mas ela não soube entender o porquê que ela sentiu assim. Se existiam outras formas de perceber aquela situação e sentir de uma outra forma, ela pode até engolir o choro, mas ela vai ficar agressiva, por exemplo. E aí, a pessoa que observa fala, não entendo o que essa criança tem. Ela não está conseguindo lidar com as emoções. Por isso que é muito importante ensinar não só quais são as emoções, reconhecer o que desperta as emoções, respeitar cada emoção, validar a emoção do seu filho. Não é porque você percebe aquela situação como algo bobo, tranquilo, que o outro tem que perceber da mesma forma. As percepções são diferentes, está relacionado às nossas vivências, às nossas angústias. Então, a gente tem que entender, validar e acolher essa criança quando ela traz. E uma outra coisa que é muito importante trazer sobre a emoção por exemplo, né, eu trouxe engole o choro. Tem algumas emoções que a gente considera como negativas e tenta evitar. Por exemplo, a raiva, a tristeza e o medo. E a gente só quer alegria, né? A gente só quer ficar alegre. Mas todas elas têm uma função. O filme, por exemplo, é uma ótima forma para conversar com os nossos filhos. Não sei se você vai lembrar de uma cena do filme, me ajuda a lembrar aqui, que já tem um tempo que eu assisti, que a menininha do filme, ela tem por volta de uns 10, 11 anos, alguma coisa assim, uma criança, e ela esquece o amigo imaginário dela. E há um momento de tristeza. E a alegria que sempre tentava sufocar a tristeza, ela sempre tentava sufocar, naquele momento ela falou, como que você, que é a tristeza, fez a criança se sentir melhor? E ela falou, não fiz nada, eu só sentei e ouvi. Então a gente tem que ter o tempo para viver a tristeza. A tristeza ela tem uma função na nossa sobrevivência, assim como todas as emoções. Então, a função da tristeza é a introspecção, é o voltar para dentro, é o se refletir sobre aquilo. A tristeza é uma forma também, na nossa expressão facial, de despertar a empatia do outro. É como se fosse, vamos dizer assim, pedir ajuda sem pedir. Quando a gente olha uma pessoa triste, a gente tem uma vontade de acolher. Então, ela tem uma função na nossa sobrevivência. Assim como a raiva, né? A raiva, claro, não estou falando daquela raiva que eu vou sair por aí batendo em todo mundo, algo disfuncional. Mas quando eu sinto raiva, vamos pensar aí, eu fico, meu Deus, como isso pode acontecer? Como fizeram isso, né? Eu fico indignado, a palavra do momento agora. É importante, está despertando as minhas funções para a questão de injustiça, a questão de eu querer ir procurar o meu direito.
querer ir procurar o meu lugar ao sol. Quantas pessoas, numa situação de ansiedade, não ocupam o espaço que lhe é devido, né? Pessoas tão boas, profissionais excelentes, e acabam não ocupando por uma questão da ansiedade, uma questão, às vezes, né? Não saber lidar, lutar com aquilo. Ai, não quero brigar. Não estamos falando em briga. E aí eu estou falando, conheça a sua emoção, a raiva, busque canalizar com uma comunicação assertiva. Todas elas acabam tendo a função. Bom, acabei falando bastante de emoção, porque a emoção é a base para todo o comportamento, inclusive para a ansiedade. E eu realmente, de coração, eu acho, assim, fundamental. Deem atenção, ensinem e observem você, adulto, a si mesmo. Quais são as suas emoções? Porque a partir do que você interpretou, vai despertar uma emoção que vai despertar um comportamento. Então, reconheça isso, porque a partir do momento que eu reconheço que eu tenho essa competência emocional, eu consigo, inclusive, escolher qual é o melhor comportamento, quais são as estratégias, como que eu vou resolver aquilo de uma forma mais assertiva, de uma forma vantajosa, vamos dizer assim. Eu adoro. Agora você está me escutando, né? Eu descobri que tem um botãozinho aqui que eu aperto, às vezes o som tira. Mas você tá. falando em emoção, isso me volta o aprender, né? Como que a gente precisa ter emoção para aprender, né? Eu digo principalmente assim, eu no meio dos transtornos, né, de dislexia e transtorno de déficit de atenção, que já tem a dificuldade de aprender, e como é mais fácil você jogar emoção nesse aprender, nesse ensinar, né? Para essa criança, mexe lá no límbico dela, lá dentro, que essa emoção mexe com tudo, é prazeroso. Por isso que as crianças, muito, né, voltando em déficit de atenção, fala, nossa, o meu filho quando joga videogame, ele é super atencioso, ele não tem nada, mas quando vai estudar é preguiçoso. Mas assim, ele está no prazer, está com aquela tensão naquele jogo, né? Diferente dele estar vendo a aula, fazendo uma coisa diferente, que não está surgindo prazer. Então, assim, como é importante a emoção no meio de tudo isso, né? Sim, e a escola, por si só, ela é um ambiente que estimula demais uma criança. Então, quando a criança está no quarto sozinha jogando, tal, ela está com foco naquilo. A escola, vamos dizer assim, eu tenho que aprender por obrigação matemática, eu tenho que aprender por obrigação. Meu pai falava que caiu um tijolo em mim, e porque eu, até o terceiro colegial, eu não gosto de exatos, né? Embora eu fiz meu mestrado em engenharia de produção, é uma parte humana da engenharia de produção. Quando eu comecei a entrar na faculdade, quer dizer, eu comecei a estudar coisas que eu gosto. Então, a gente tem aqui dois casos. Um, nas crianças, elas não sentem, de repente, o prazer, às vezes aquela aula é muito maçante. Tem também uma questão, quando eu estou falando em transtornos específicos, né? O estímulo adequado para aquilo. Então, muitas escolas não têm estímulo adequado, é maçante a aula, né? Além disso, vai causar uma ansiedade porque ele se sente julgado pelo professor. Gente, é a morte para uma criança que sofre de ansiedade, ou uma criança que tem uma dificuldade na leitura, uma dificuldade na atenção, o professor fala, vem aqui para frente e vamos ler isso, vamos fazer isso, vamos apresentar o trabalho. Então, o ambiente escolar, ele é extremamente estimulante e um ambiente muito propício para causar essas emoções da ansiedade, do medo, né? Aí a pessoa é um medo tão grande que ela busca fugir, então não quer nem mais ir para a escola. Se a escola não souber acolher, não falar, calma, aqui você não é julgado, aqui você não é rotulado, e aqui nós temos o recurso adequado para a sua necessidade. Aí a gente vai ver que cada caso tem características específicas, não podemos rotular, né? Não, né? É bem singular, né? Mas é onde gera ansiedade também, né? E na criança, eu consigo ver sinais que aquela criança, eu preciso fazer um trabalho com ela,
para levar a algum lugar, ou até o professor mesmo, ou a família, alguns sinais da criança dada essa ansiedade? Como que eu posso identificar isso? Samantha, elas dão sim. A criança fala tudo. Eu costumo dizer assim, a criança fala tudo. A gente aqui não sabe ouvir, né? A gente tem uma escuta muito voltada para o adulto, para a verbalização, e a criança ela costuma dizer. Os sinais e os sintomas de ansiedade é muito parecido com a criança e com o adulto, tá? Então aqui a gente não precisa nem separar por idade. Mas, Samantha, a gente tem crianças de 2 anos sofrendo de ansiedade, com uma ansiedade excessiva, né? Bom, levar a criança a primeira vez para a escola, a gente chama de ansiedade da separação, causa ansiedade para a criança e para o pai também. Nós, né? Quantas vezes naquele banquinho, me fala quantas vezes a gente sentou naquele banquinho esperando. Eu fiquei um mês, gente, fazendo adaptação, um mês, mais até, e chorava quando ela falou tchau. E o pior, né? E tentando fazer aquela cara, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E quando a gente via que a ansiedade era mais nossa, a Bruna, ela foi relativamente tarde para a escola, porque eu esperei ela pedir ir. Então ela foi na idade que precisava ir, que era, né, 4 anos, se eu não me engano, ela foi um pouquinho antes, né, porque ela é de outubro. E eu lembro que ela estava tão decidida em ir que ela não teve isso, ela deu tchau ao irmão mais velho. E eu falei assim, gente, como assim? Aí eu vi que a ansiedade da mãe nessa separação, eu falei, como assim, filha? Você vai? Mas aconteceu outras coisas que a gente sentava muito lá e via. A ansiedade na criança e no adulto, ela pode ser sinais, daí eu estou falando em comportamento, sinal é tudo aquilo que eu consigo ver. Mãozinha agitada, cutucar, tirar a sobrancelha, tem criança que começa a apresentar falha na sobrancelha. Então, agitação, falar, nossa, mas que menino, que menina arteira, não para. Não, ela tá atenta a tudo, então ela não consegue controlar o próprio corpinho, tanto criança quanto adulto. Nós temos também sintomas, que aí é um pouco mais complicado, porque sintomas é aquilo que a gente não vê. Então, a gente depende do relato. E aí, quando é criança, tem 2 desafios. Ela se sentir confortável para relatar aquilo, né? E aí a gente tem algumas técnicas para fazer esse link de conversa com o responsável. Mas são coisas assim, por exemplo, comportamental, birra. A gente às vezes acha que a criança está fazendo birra por outra coisa, são sinais de ansiedade. Pesadelo, insônia, reclamar muito da dor da barriga, dor na cabeça, né? Então, temos Rói aqui... unha. Rói unha. A Cleide está falando. Oi, eu não ouvi. A Cleide está falando que rói unha. Isso mesmo. É um sinal clássico também. Suar muito e não tá calor também, né? Sentir o coraçãozinho disparar. Isso tudo são sinais e sintomas que aparecem na criança e no adulto. O problema é que às vezes a criança, como ela não verbaliza, a criança, por exemplo, fica agressiva. Embora o adulto também fica. A gente, às vezes, quando está sentindo ansioso, a gente fica mais sem paciência com o marido, mais sem paciência com o colega de trabalho, sobra às vezes até para o cachorrinho, né? Ai, sai daqui. Então, são muito parecidos os sinais e os sintomas, tá? Cuidado que a frequência desses sintomas pode causar um problema maior. Gastrite nervosa, crianças têm. A gente acha que é coisa de adulto? Não. Crianças têm gastrite nervosa e muitas vezes é de uma origem de ansiedade. Na escola, o professor, ele tem um desafio maior, porque afinal de contas, no meu caso, eu tenho que observar 2 crianças. Na sala de aula são 30, 40, né? Depende aí qual que é a escola que ele está estudando. E aí o professor, ele acaba tendo uma tendência a olhar mais os alunos que não querem seguir regra, que não querem fazer nada e tal. E tende a não olhar muito o aluno mais quietinho. E aí, lembra que eu falei da ansiedade, que ela num ponto, até um certo grau, ela até é positiva porque ela nos motiva? Geralmente, os alunos ansiosos, não é sempre, né? Não posso generalizar, mas é muito comum os alunos ansiosos serem bons alunos às vistas dos professores. Porque como a ansiedade tem origem no medo, numa preocupação excessiva, esse aluno ele vai querer saber quando é a prova, ele vai querer anotar.
muita ansiedade, se eu pensar numa ansiedade com a base no medo do julgamento, no medo da exposição, ele quer ficar quietinho, ele prefere que o professor nem sabe o nome. Sabe aquele que até abaixa quando fala? Então ele foge. E aí esse aluno, ele não causa alvoroço na sala, né? E aí ele tende a passar despercebido. Então uma dica que eu dou para o professor é sempre em situações, você se pergunte o seguinte: o que que meu aluno está fugindo? Do que ele está fugindo? Então, eu tenho um aluno que ele vem, que ele demonstra uma preocupação, mas na hora da prova dá um branco. Então, pera lá. Eu tenho um aluno que ele faz toda a matéria. Bom, em sala de aula, eu como professora, muitos disso, muitos disso. Eu ouvi eles falando para os amigos, deixa que eu faço o trabalho todo, mas apresenta você. Pera lá, por quê? Né? Então, o que ele está fugindo? A ansiedade, quando ela é excessiva, quando ela deixa de ser essa ansiedade que motiva, a principal tendência é a fuga, é a evitação. Então, fique atento aos alunos que estão quietos, porém, que querem entregar a prova muito rápido, entrega em branco, não querem apresentar um trabalho, fogem, por exemplo, de passeios, foge de situações, às vezes. Pode falar? Seu fone tá dando chiado. Tá dando chiado. É só pra mim, gente? Samanta, eu descobri o que era. Foi bola fora minha. Resolvido? Não, então, ixi. Tá batendo, tá chiando. Só pra mim, gente? Fala aí. Será que estão ouvindo? Não. Tira o fone. Fica ruim? Posso tirar? Fica ruim? Aê! Ótimo! Eu tô achando que é essa base aqui, ó, que quando eu ponho, que eu coloquei o celular em pé, ele tá dobrando. Pode Mas vamos ser. tentar assim. Se tá ficar ótimo. ruim, a gente tenta de Não, outra tá forma. bom. Eu tenho deixa eu ver. A Maísa tá perguntando aqui, no consultório dela, quase 100% dos pacientes relatam ansiedade, né? Quais sinais eu devo perceber? No adulto, que aquilo é patológico ou não? O que você poderia orientar? Tá, ela é psicóloga? Deixa É eu no ver. consultório dela de psicologia? Ela falou, eu não sei. Fala aí. Aqui, ó. Maísa, Pra mim não tá fala. aparecendo. Ela bateu palma, mas Maísa, fala o que é você no consultório? Eu acho que sim, porque ela falou que no consultório dela que aparece. Algumas. Bom, se não for psicóloga, se não for atuação dessa área, mas, enfim, né? Os médicos, a gente pode pensar em várias áreas médicas que fiquem em dúvida, meu Deus, será que eu indico para um psicólogo? Outros mais ainda, será que eu indico para um psiquiatra, né? Porque há diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Então fica muito essa dúvida. Se não for alguém da área da psicologia ou da psiquiatria, fique muito atento à intensidade e à frequência. Ela é ginecologista. Então, tá. Então, o que a gente tem que ficar atento? Vamos pensar assim no caso da ginecologia, né? Uma mulher que tem um desejo muito grande em engravidar e está tendo uma ansiedade nesse ponto. A ansiedade, a gente fala que ela deve, né? Eu não gosto muito de usar o termo patológico, eu sou um pouco resistente a isso, dar um diagnóstico fechado, né? Mas eu estou ansiosa se aquilo dura muito tempo, dura meses, né? Agora não, eu estou ansiosa porque eu estou fazendo um tratamento para engravidar e é pontual, é específico. Quando eu conseguir engravidar, acaba, a gente até pode dizer que não é tão patológico. Mas, ainda assim, é uma ansiedade que atrapalha, pode atrapalhar no processo, né? Então, ainda assim, a gente busca uma psicoterapia. Por que eu falo isso? Olha, duas coisas, frequência e intensidade. Se causa prejuízo social, prejuízo emocional, prejuízo na saúde, procure alguém. É que geralmente quando a gente fala em ansiedade, já no ponto de transtorno de ansiedade, a gente tem vários tipos de transtornos de ansiedade,
Aí eu posso estar entrando num lugar um pouco, não é perigoso, mas um pouco assim, muita cautela a quem escuta, que é buscar tratamentos farmacológicos para isso. Estou ansiosa, vou me medicar, entendeu? Aí é complicado. Quando uma pessoa vem com uma ansiedade excessiva e o psicólogo suspeita que aquilo já seja um transtorno, dependendo da abordagem dele, a minha abordagem cognitiva comportamental. Nós temos testes para fazer, nós temos roteiros e técnicas para uma investigação maior. Se verificar que aquilo é algo que está numa intensidade muito grande e vai precisar de um medicamento, o psicólogo encaminha para o psiquiatra. É o psiquiatra que vai decidir se há ou não uma necessidade de um uso de remédio, tá? Mas, de forma geral, os casos mais graves, é importante que faça essa combinação do medicamento com a psicoterapia. Mas ainda assim eu vou reforçar, vou ficar repetitivo. Não tome remédio por conta própria. Procure um profissional para indicar, para ver se é o caso. Tem casos de pessoas ansiosas, por exemplo, na época do tratamento de engravidar, e esse tratamento pode ser prolongado, que só a psicoterapia daria conta dela. E há casos que teria que ver qual que é o grau. Aí tem que procurar realmente o profissional da área. Mas é bem frequente, né? Essa ansiedade acaba até bloqueando, né? Até qualquer coisa que você está buscando, né? E sobre medicação, gente, eu vejo muito no transtorno de déficit de atenção, que é o que eu estudo. Eu vejo que ele é apenas uma ferramenta dentro de um tratamento. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a repensar sobre a medicação, que é importantíssima em vários casos. Assim, eu não sou contra, mas eu sou contra o excesso de. E também levar isso como muleta, só isso. Tem outras coisas. Eu particularmente, eu sou uma pessoa muito ansiosa em algumas situações que me deixam muito ansiosa. Eu sou hiperativa, mas eu tenho algumas situações muito ansiosa. O que me ajuda é algo que me dá prazer. Por exemplo, eu vou cortar papel, eu adoro. Fazer biscuit, eu adoro fazer. Pintar, eu adoro fazer. Isso me ajuda a acalmar. Então, assim, isso é um processo terapêutico que eu descobri para mim, em vez de ficar em cima de remédio, em cima de qualquer coisa, em cima daquilo, né? Porque é muito perigoso a gente ficar nessa muleta de remédio, né? É muito perigoso em cima disso. E tem alguns remédios que realmente a pessoa tem que tomar por questão, assim, do corpo em si, falando de uma forma muito leiga, né? Não produzir e ter que tomar. Mas tem muitos remédios que ele só vai tirar os seus sinais e sintomas, mas ele não vai resolver o seu problema. E aí eu preciso, na psicoterapia, entender. Lembra que eu falei da questão? Acontece algo, a forma que eu percebo ativa uma emoção que ativa o comportamento. Vamos questionar, por que você está percebendo assim? Então, algumas perguntas, quando a gente faz para adulto, quando ele está numa crise de ansiedade, é perguntar assim, quais são as evidências que você tem que confirma que isso vai acontecer? Né? Por exemplo, eu estou nervosa com a prova. Quais são as evidências que você tem que você vai na prova? Ô Mari, então, questionar. Entrando nisso, como que eu posso ajudar essa criança com a ansiedade? Aí, ótimo. A criança, quando ela está na crise ansiosa, vamos dizer assim, eu estou ansiosa naquele momento, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é acolher, validar essa ansiedade e tentar acalmá-la. Na verdade, a primeira coisa, vamos pegar um passinho antes. Eu, como adulto, tenho que dominar a situação, eu tenho que manter a minha calma. Eu não posso me desesperar. Reconheça as suas emoções, olhe e fala, calma, é momentâneo, vamos dar conta. E aí eu vou acolher essa criança. Num primeiro momento, o que funciona muito é a respiração diafragmática, né? Bom, para adulto, eu adoto isso o tempo todo. Eu sempre já dou aquela, quando eu vou gravar aula, que é algo que me incomoda. Deixa eu pegar um negócio aqui. Sabe?
Então, eu também eu faço essa respiração. A criança, ela não domina assim, muito a respiração diafragmática. Vamos, então, falar, olha, eu entendo que você está nervosa, mas calma, eu não vou conseguir te ajudar enquanto a gente não se acalmar. Tem a técnica, se você tiver uma bexiga, eu gosto da técnica da bexiga. Ô Mari, eu tenho um que eu ganhei da doutora Edilene, né, uma pesquisadora de transtorno de déficit de atenção. É uma coisa muito facinha de fazer, mas isso tem até no YouTube. É a flor e a velinha, que você cheira a flor e assopra a velinha. Isso é uma técnica muito legal para acalmar a criança, muito legal. Samantha, foi até interessante. Eu fiz ontem à noite um avatar, eu ainda não postei, porque eu estou aprendendo a fazer o avatar, mas um avatar meu falando, assopra e, né, pelo nariz e solta pela boca. Então, cheira a florzinha, assopra a velinha. Vai ditando um ritmo. Esse funciona muito. Eu tenho um vídeo que fica no meu celular, que foi um outro profissional. Na verdade, eu vi vários profissionais divulgando, então me desculpa, eu não consigo dar os devidos créditos a quem fez a arte. Mas é um peixinho que ele sobe e ele desce. E com o som também. A música, o som que acalma ajuda muito. Eu, para acalmar a criança, eu junto a respiração com uma distração. Samantha, a gente não consegue controlar nosso pensamento, no sentido de falar para alguém, para de pensar nisso. Você acha que a pessoa não quer parar? Claro que ela quer parar. Ela não controla isso, vou parar de pensar. Mas ela guia o pensamento, ela direciona. Então, respiro, acalmo, mas também vamos nos distrair olhando a florzinha, olhando a velinha. Eu gosto da técnica da bexiga, para quem tem, eu faço um desenho, justamente porque daí você obriga, né, a puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, num ritmo, e você pode criar algumas regrinhas. Então vamos, da mamãe, a mamãe conseguiu soltar mais devagar, porque é importante que ele não... Isso não, né? Olha, mamãe, vê se você consegue soltar em 3 segundos. E aí você vai brincando. Então eu acalmo, eu penso na respiração, e eu tiro o foco daquele pensamento que está causando o sofrimento. É uma técnica que eu acho bem legal para criança. Eu gosto muito. Eu acho que... Então, essa aqui eu achei muito legal e tem na internet, no YouTube, se vocês procurarem, essa técnica de respirar. Assoprar a velinha e sentir a florzinha. E olha, até a gente, viu? Eu falo que muitas vezes eu que faço. Porque, olha, tem hora, gente, que, pelo amor de Deus, filho online, escola, trabalho, não dá conta, né? E a gente precisa estar calma até para acolher essa criança, né? Então, no momento de crise é isso, é acalmá-la. É acalmá-la com uma respiração, é acalmar distraindo. Mas só toma cuidado quando a gente fala distraindo, fala assim, isso é besteira, vem assistir um desenho. Não é besteira, não fale para uma criança porque ela está sentindo é besteira. Ensine ela a elaborar, olha, eu entendo isso, mas será que isso não tem uma solução? Será que isso não dá para fazer de tal forma? Nunca fale que é bobagem, porque aquilo que a gente falou, ela está sentindo, ela não controla, o sentimento é da nossa natureza, né? É instintivo até. Então, vale a pena também pensar nessa validação. Eu entendo o que você está sentindo. Isso é importante, que eu acho que faz parte do acolhimento, né? É igual aquilo quando você vê uma criança que está com dificuldade em aprender. Você fala, não, filha, isso é muito fácil. Não, eu acho que é importante ela saber, não, filha, realmente é difícil, mas você vai conseguir. A gente vai passar por isso. Eu acho que isso dá muito mais segurança para a criança enfrentar aquela dificuldade do que falar para ela, nossa, isso é muito fácil. Ela vai se sentir a mais inútil, mais burra do mundo. Então, assim, formas de falar, né? É formas de a gente olhar aquela situação que a gente tem, o adulto tem o dever, né? De também se cuidar para cuidar. Né? Então a gente tem que se cuidar, a gente também tem ansiedade, tem hora de gritar, tem hora de 1000 coisas, eu sei, todo mundo sabe aqui que a gente tem grandes teorias, mas
a prática, às vezes a teoria não fica muito junta, mas assim, a gente tem que parar, pensar para acolher essa criança, porque a criança ela vai levar marcas para a vida, como a gente também já carrega várias marcas, né? Então, em cima de tudo isso, acho que a gente tem que ter esse acolhimento, né? Para essa ansiedade abaixar, né, Mari? Exatamente, a gente precisa acolher, a gente precisa realmente se cuidar. Muitas vezes, como mãe, como pai, a gente faz algumas coisas erradas na melhor das intenções, por isso que é importante buscar informação, e a gente precisa dar ferramentas para essa criança se desenvolver, sempre mostrando que ali tem um porto seguro. Então, por exemplo, né, se eu pensar na questão da escola, aquele aluno que não quer apresentar um seminário, sendo que foi ele quem fez o trabalho. Bom, tem uma ansiedade social aí, um medo de ser julgado. Um professor, ele não vai poder falar, você vai apresentar, você vem aqui agora. Eu pego na sua mão e você vai. Como se o pegar na mão já fosse um apoio. Às vezes, para aquela criança, e cada um é um caso, o pegar na mão ainda não é o suficiente. Ele precisa ir subindo passo por passo. Também eu não posso escolher o caminho mais curto, né? Esse é um desafio meu como mãe, né? O caminho mais curto e falar assim, não, ele não dá conta. Deixa, não precisa apresentar. Eu, como professora, a gente fica, né? Tem um apego ao aluno, deixa, não precisa apresentar. Isso, no primeiro momento, é o caminho mais fácil, é o caminho mais prazeroso, ele evitou a situação, mas é muito prejudicial. Hoje ele foi dispensado num seminário. Amanhã ele vai evitar fazer uma entrevista de emprego. Depois de amanhã ele não vai saber se comunicar com o chefe para mostrar o quanto que ele sabe. Porque a gente vê aqui no mundo que tanta pessoa sabe tanto, mas não consegue expressar por uma questão da ansiedade, do medo de ser julgado, do medo de se expor, né? Então, não é legal tirar daquele ambiente. Mas calma, analise caso por caso. Quanto que eu consigo puxar desse aluno, ou no caso do filho, o quanto que eu consigo, tem que recuar, e aí encontrando. É a subjetividade do ser humano, né, Samantha? Cada um é cada um. Então... cada um é cada um, não tem jeito. Mas, assim, o importante em qualquer situação é o acolhimento, né? E você dá suporte. A gente tem que dar o suporte para essas crianças. Hoje eu tive uma reunião na escola, até assim, eu fiquei meia... Eu falei, olha, vocês podem me achar louca. Eu tenho 2 filhos com dislexia e eu quero uma adaptação assim, assim, assado, o outro eu quero que tira. Mas aí podem até... Muita gente pode achar que eu até nem estou tão adequada quanto. Porque a dislexia, ela tem as adequações dentro do contexto dela. Só que eu tenho certeza que a gente tem que começar a preparar nossos filhos para esse mercado, para essa competitividade que existe. É real isso. Então a gente tem que acolher, dar suporte, mas a gente também tem que desafiá-los. Mesmo com o coração na mão, a gente tem que dar uma prova que não é adaptada, com ledor, mas uma prova que não é adaptada. E isso, ele vai ter um Enem também melhor, ele vai ter um vestibular dele melhor, porque ele vai confiar que ele tem dificuldade, ele é capaz. Claro, ele vai ter o ledor dele, mas ele não precisa adaptar tanta prova para ele nesse momento. Então, assim, basta a gente ter esse olhar, né, para fazer assim, que essas crianças tenham um maior enfrentamento. E isso mexe com toda a parte emocional, né, Mari? Na parte da psicologia, né? Eu acredito e eu sou capaz e consigo, né? Em cima da dificuldade. Exatamente, é sempre promovendo o desenvolvimento da criança, né? Eu até gosto de encarar, por exemplo, o TDAH. Eu falo assim, gente, não é um transtorno, é uma característica, algo que você traz e que você vai precisar criar estratégias para lidar com aquilo. Assim como pessoas têm características X, Y, Z, você tem algumas características e precisa criar estratégias. E a gente, como mãe, como educadora, estou aqui para te fortalecer e criar essas estratégias. Nunca pense que uma criança com diagnóstico de dislexia ou TDAH tem menos capacidade para atuar no mundo de forma autônoma.
Não olhe jamais dessa forma, assim como o TDAH. Eles têm total condições para atuar de forma autônoma, de forma assertiva. Basta os recursos adequados. Nem fala assim, um recurso especial, não. É o adequado para ele, de acordo com a necessidade dele. E quando a gente fala em ansiedade, a gente fala a mesma coisa, Samantha, porque a gente está falando de ansiedade de forma geral, mas a gente sabe que existem tipos, né? Quando ela já passa para um transtorno, vamos dizer assim, estou falando da ACC, mas agora quando ela já é um transtorno, a gente tem tipos de diferentes de ansiedade. A gente tem, por exemplo, a ansiedade social, que a gente trabalha na psicoterapia, e que também os desafios dado a essa pessoa que tem, é diferente, por exemplo, de alguém que tem um transtorno obsessivo compulsivo. O toque é um tipo de ansiedade. Eu vi até aqui escrito, mas aqui sumiu alguém que falou sobre ansiedade, depressão, logo no começo. Eu perdi já. Gente, perdemos, né? Mas então, assim, só para fazer um parênteses, eu nem sei como está nosso tempo. A gente já está terminando. Já foi uma hora. Meu Deus, e como é gostoso conversar, ficaria até mais. Mas só para fazer um parênteses, eu não li o que ela perguntou, então me desculpa se eu não supri essa dúvida, quiser mande para mim, tá? Mas assim, a gente acha que quem tem ansiedade não tem depressão, quem tem depressão não tem ansiedade. A pessoa pode ter só ansiedade, a pessoa pode ter depressão. A ansiedade pode gerar depressão na pessoa e a depressão pode gerar ansiedade na pessoa. Como assim? Então, vamos pegar aqui, uma pessoa que é muito ansiosa. Então, a pessoa ansiosa, ela está muito preocupada, eu estou muito preocupada com o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, esse excesso de preocupação faz eu fugir da situação ruim. Então, vamos pensar num trabalho escolar. Eu estou preocupada com aquele trabalho, não esqueço, mas eu não faço, porque, sentar, fazer, eu não dou conta, é ruim. E eu jogo para frente e aquilo me angustia. A gente fala de procrastinação, a gente acha que procrastinação é preguiça. Não é, causa sofrimento e causa prejuízo. E aí, essa pessoa que está ansiosa para fazer alguma coisa, se ela acredita que ela não consegue, ela entra numa situação de desesperança, ela entra num quadro depressivo. Eu estou tão ansiosa, mas a minha crença que aquilo eu não consigo, que eu não dou conta, e eu começo a procrastinar, e aí eu entro, às vezes, num quadro de depressão. E vice-versa. Mães, a gente não tem direito nem a ficar doente. Muito menos ficar depressivo e falar que não vai acordar. Agora, que mãe, não é? Que mãe que nunca teve a sensação, hoje eu tô triste, eu tô arrasada, eu tô acabada, eu não quero levantar, eu não vou escovar os dentes, eu não quero, eu estou triste. Mas eu fico ansiosa, gente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. E eu não consegui lhe causa ansiedade. Então, não sei se foi a dúvida dela, mas assim, resumindo, a ansiedade pode vir sozinha e ela pode vir associada com uma depressão também. E aí é o psicólogo mesmo que vai conseguir identificar como que está acontecendo, o que está acontecendo. Ô, Mari, assim, nosso tempo estourou, mas eu tenho que te fazer a pergunta. Quando eu devo ir procurar ajuda? Olha, procure ajuda sempre que você tiver um prejuízo. Então, quando você se sentiu ansioso e você decidiu não fazer aquilo que estava te desafiando, procure ajuda. Perdi um emprego, eu perdi a oportunidade disso. Não sair com os meus amigos para me divertir porque eu fico com vergonha, fico com medo de ser julgado. Qualquer prejuízo social, de relacionamento, profissional, qualquer problema também na saúde, começo a ter uma gastrite nervosa, não adianta fazer só o tratamento da gastrite se eu não conseguir resolver. Procure ajuda. O psicólogo, ele pode ajudar muito nisso, e o psicólogo ele vai conseguir ver se o seu caso é um caso só com a psicoterapia dá conta, ou se é um caso que a gente vai precisar de uma ajuda temporária de medicamento. Se ele decidir que precisa dessa ajuda, ele mesmo vai te encaminhar para o psiquiatra, que é quem receita o medicamento no caso. Numa criança eu consigo perceber isso, que eu preciso como mãe levar para uma psicóloga? Esse prejuízo? Ou só um prejuízo mesmo de algo dentro da escola, alguma coisa assim? Não necessariamente somente dentro da escola. Mudanças comportamentais. Olha,
voltou a fazer xixi, sendo que já parou de fazer xixi na cama. Tem pesadelo, medo excessivo, não era tão agarrado a mim, agora está muito agarrado, que a gente chama de ansiedade de separação. Você vendo mudanças em comportamento que está causando desconforto na criança, é uma hora de estar procurando, nem que for uma visita para conversar sobre o seu caso ao psicólogo. O que a gente tem que entender muito quando a gente fala em psicólogo, Samantha? O psicólogo não necessariamente ele está lá para tratar de patologias, tá? Eu posso ser uma pessoa que de repente eu estou com uma ansiedade, mas ela não é patológica, mas eu quero para me desenvolver, né? Eu quero melhorar a comunicação com o meu filho, eu quero, enfim. O psicólogo, ele não trata somente de situações patológicas, sabe, de louco, como se achava, não. Ele traz também o desenvolvimento. Então, se a criança está com dificuldade em alguma parte, dificuldade em fazer amizade, leva no parquinho, observa. Lembro tanto que a gente conversou com isso, que eu ficava, você me ajudava a observar a minha pequena. Tem, não tem, como que é. Então, você vai observando esses fatos e leva no psicólogo, porque ele vai te ajudar a desenvolver também. Ô, gente, no comportamento da criança, eu falo com experiência, a Mari sabe, uma época a Sara, minha filha mais nova, ela batia na turma inteira. Você lembra? Ela não tinha mais amiga, ela empurrava todo mundo e todo mundo vinha reclamar para mim, eu não sabia o que fazer. Em casa nunca teve isso, nunca teve empurrão, nunca teve nada e aquilo. Eu ficava assim, gente, tá tudo errado, porque o meu filho mais novo, o primeiro mais velho, muito quieto, muito respeitador, muito educado, um lorde. A Sara veio e estava arrebentando. Mas o que estava acontecendo? Ali já era um sinal da dislexia. Ali já era um sinal que nada estava acontecendo bem naquela pré-alfabetização. Então, assim, depois que passa, a gente, graças a Deus, o meu primeiro me ensinou muito, eu logo levei ela para uma psicóloga, né? Então, assim, eu já fui atrás para procurar, o tanto que precocemente a gente já viu tudo que poderia acontecer e ela já está há 2 anos em intervenção. Mas como comportamento, gente, da criança, a gente precisa olhar com mais cuidado. Ela ali, naquele momento que ela estava batendo na sala inteira, é porque ela estava com muita dificuldade lá dentro. Mas era uma dificuldade que ela não sabia falar, ela só sabia bater no amigo. E ela não sabia nem expressar o que a emoção, né, o sentimento de frustração dava nela. As pessoas não conseguiam ouvir o que ela falava. E aí pode acontecer uma coisa que é muito perigosa, a gente começar a rotular quem é o culpado. E aí a gente julga, ai, mas a mãe não educa, é mimada. E a gente como mãe fala, ai, mas essa criança aqui, todo mundo... E tentando achar culpado. E não é um sinal que algo não está indo bem. E olha só, vendo como o profissional já logo detectou, uma vez detectado, aí tudo flui. Porque a gente tem as ferramentas para lidar com aquilo. E eu gosto tanto da Mari, porque quando tinha muita confusão, ela falava assim, traz para você. Ela falava, você lembra quando tinha uma confusão de amiguinha? Traz pra você, ela sempre falava isso pra mim. E eu, não sei o quê, bababá, babá, porque eu sou a 1000 por hora. Ela, não, calma, traz pra você. Traz. A gente resolve, não precisa, é verdade. Mari, nossa, acabou estourando o nosso tempo, peguei sua noite aí. Também agradeço todo mundo que tá aqui, que passou também. Que vai passar, porque eu vou deixar gravado, vai ficar lá no YouTube, tá, Mara? Para ter muita visualização. E eu queria que você falasse seus contatos, aonde a gente te encontra, seu Instagram. Primeiro eu quero agradecer, essa noite para mim foi maravilhosa, eu adoro, você sabe assim, quando a gente pega para falar, a noite é curta pra gente. Faltou só a cerveja. Ai, verdade. Faltou uma cervejinha, um vinho. Aí a gente não desligava mais. Então, agradeço imensamente, viu, a oportunidade, o seu convite. Bom, eu atendo tanto aqui em Ribeirão, eu atendo na César Vergueiro, me fugiu um número,
mas para agendar comigo pode ser pelo WhatsApp, é 16 99797 8834. Eu atendo tanto criança quanto adolescente e adulto. O meu Instagram também, quem quiser ficar com dúvida, colocar perguntinha, fiquem à vontade. É Mariângela_psicologia. Tá joia? Peraí. Obrigada, Mari. Gente, obrigada. Deus abençoe todo mundo. Obrigada, Mari, pela sua noite, que foi uma delícia. Um beijo para todo mundo aí que eu tô com saudade. Logo a gente se vê, acabar toda essa pandemia. E que Deus abençoe a noite, o final de semana, a semana que começa, o mês e assim vai. Se cuidem, porque não tá fácil, né? A gente tá vendo aí as coisas meio complicadas, mas muito obrigada por tudo mesmo. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigada, Mari. Obrigada mesmo. Obrigada. Agradeço a vocês, agradeço a todos que assistiram. Estou à disposição para vocês tirar dúvida, quiser conversar, podem mandar para mim, tá? Estou à disposição mesmo. E todos fiquem bem, passem bem e se cuidem, porque se Deus quiser, a gente supera. Vamos lembrar, né? Que é temporário. Deus existe quiser. A dissolução. Isso aí, Então, com menos ansiedade. Com menos ansiedade. Vamos tentar aí ver aí as coisas de uma outra forma. Beijo, beijo para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.